No caso dos Sertões, obra publicada em 1902 por Euclides da Cunha, que foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo. E ele tinha uma visão, ou seja, ali no sertão da Bahia, no sertão de Canudos, estava surgindo uma rebelião contra a República recém-proclamada, sofria ali uma ameaça por aqueles sertanejos liderados por Antônio Conselheiro, e Euclides da Cunha foi fazer a cobertura dessa guerra. E o Euclides da Cunha tem um artigo chamado Nossa Vendéia, que é baseado ali na Revolução Francesa, em que ele cria que isso aí fosse verdade. Quando ele chega ali e vê que realmente está havendo uma covardia, o exército está matando pessoas ali e aquilo é simplesmente um ato de ignorância em relação ao sertanejo, ao modo como se está lidando com aquela situação, ele vê, aquilo foi um crime, denunciemo-lo, como ele mesmo diz. O texto do Euclides da Cunha é repleto de paradoxos e antíteses, na medida em que ele não entende, não que ele não entende, que é para poder expressar tudo aquilo que ele tinha como uma formação sólida na ciência e o que ele viu ali, que ele não explicava cientificamente, ele lançava a mão de muitos paradoxos. Um dos mais famosos é chamar o sertanejo de Hércules Quasímodo. Quem é o Quasímodo? O Quasímodo era um aleijado, corcunda, horroroso, personagem ali do Corcunda de Notre Dame, do romance de Victor Hugo. E o que é Hércules? Então, ele chamava o sertanejo de um Hércules Quasímodo. Ele diz, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Primeiro de tudo, aquilo foi uma tentativa de botar ordem, O exército representaria ali uma intervenção bélica com fins civilizatórios. Agora, como é que pode ser civilização, sendo que quando acabou a guerra, houve degola dos prisioneiros? Foi uma barbaridade. Então, o Euclides, durante 5 anos, se empenhou na composição de Os Sertões, em que ele conta bravamente, passo a passo, como que se deu a intervenção militar. Sabe-se, na leitura, ele divide a obra em 3, a terra, o homem, a luta. A princípio, fazendo um resumo geral, começou com o que queriam fazer ali no Arraial de Canudos, queriam fazer uma igreja. E os homens do conselheiro, do Antônio Conselheiro, que liderava o Arraial de Canudos, comprou algumas madeiras e essas madeiras não foram entregues. E houve uma bagunça, uma baderna, e alguns elementos do exército foram mandados para tirar satisfações. Esses foram expulsos, mortos e rechaçados. Então, foi preciso chamar uma segunda expedição. Essa segunda expedição foi trucidada pelos homens do conselheiro. Mandaram então uma terceira expedição com canhões, metralhadora, e também foi trucidada. Foi preciso 4 expedições. Somente na 4ª expedição é que houve realmente aí a aniquilação de todo o Arraial de Canudos. Ele fala, Canudos não se rendeu, resistiu até o último homem. A gente percebe que o Euclides, que no começo achava que aquilo fosse uma ameaça ao governo republicano, percebe que realmente aquilo foi um crime do governo e que poderia ter sido evitado. Para isso, ele escreve Os Sertões. A partir daí, Zé Celso resolve fazer a peça de teatro. Há que se entender que Euclides era engenheiro, homem de ciências, e ele escreveu Os Sertões com fundamentos científicos e com aquilo que ele acreditava. Entretanto, a linguagem descamba, digamos, descamba para o poético, na medida em que ele lança mão de recursos estilísticos expressivos. E a obra, então, ganha uma riqueza que a faz passar para a literatura. Aquilo que ele tinha intenção de fazer uma coisa extremamente científica, explicando o porquê da guerra, o comportamento do sertanejo, o comportamento do gaúcho, o comportamento do homem, a reflexão desse homem naquele meio que seria a terra e o que foi a narrativa daquela guerra, isso tudo
ganha ali um aspecto de epopeia e entra para o espaço da arte, o espaço da literatura. E isso aí vai ganhar dimensões dentro das artes cênicas que o Zé Celso fez de modo primoroso. Já na década de 60, 70, Glauber Rocha fez coisa parecida quando ele dirigiu o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele resgata ali a figura do conselheiro, só que é interessante, o conselheiro, ele era tido como um homem ignorante, e não. Lendo Os Sertões, a gente fica sabendo que o conselheiro era um homem lido, um homem culto. E eu não sei por que cargas d'água, quando você vê Deus e o Diabo na Terra do Sol, você vê ali a figura do líder religioso, que não é conselheiro, né? A criação do Glauber Rocha não é ali uma criação direta dos sertões. Digamos que o Glauber Rocha estabelece um diálogo fictício, ele recria as personagens. Não, no caso do Zé Celso, não, ele pega realmente as personagens dos sertões e recria diálogos ali. E claro que não dá uma peça de 2 horas. Assim como o Peter Brook se estende numa peça de teatro por quase 9 horas e por um filme que dura 6, o Zé Celso vai também compor aí uma peça de teatro que dura horas. Isso lembra um pouco a época dos Aedos, quando na Grécia arcaica os aedos, os poetas, passavam cantando as epopeias da Ilíada, da Odisseia, que durante 4, 5 horas se cantavam aí as aventuras dos heróis Aquiles, Agamenon, Heitor e outros tantos grandes feitos da chamada Guerra de Troia. O trabalho de Zé Celso não se volta muito para a criação de diálogos. O que ele faz, ele trabalha muito em cima da música, para poder expressar as ideias contidas dentro dos sertões. Além do plano vocal, o Zé Celso trabalha muito com o plano corporal. Então há uma junção de música e expressão corporal quando ele tenta expressar aí o conteúdo da obra. Olha só, então quer dizer, a literatura contida ali no signo linguístico passa uma linguagem corporal e vocal. Esse é o trabalho de recriação do Zé Celso nesse caso, diferente daquilo que fez tanto o Pasolini quanto fez o Peter Brook. Nesse caso houve uma adaptação, Os mestiços que tem ali na obra do Euclides da Cunha são os paulistas, ali dentro da peça do Zé Celso. Como disse, Zé Celso e Pasolini têm uma postura engajada. A gente pode dizer que os 3 autores, os 3 diretores, possuem aí uma grande coragem, a coragem do Peter Brook, a ousadia do Pasolini e a genialidade do Zé Celso. Não que todos não fossem corajosos, ousados e geniais. A questão é que cada um teve a sua maneira de trabalhar. No caso de Pasolini e Zé Celso, esses puderam trabalhar com culturas da sua região, digamos, o Pasolini trabalha com o italiano, ou mesmo com o europeu, que faz parte da cultura ocidental. O Zé Celso se volta para a cultura nacional, o Peter Brook vai lá para o Oriente. É muita coragem que faz o Peter Brook. Cada um com a sua devida qualidade, fizeram aí grandes transposições da literatura para o cinema, grandes exemplos de transposição de uma linguagem artística para outra linguagem artística. Ficamos por aqui nessa análise dessas 3 obras, desses 3 artistas tão geniais e que dão aí exemplo do que vem a ser a transposição da literatura para as artes cênicas, da literatura para as outras artes. Até a próxima.